já estamos no ar com Gente. Muito obrigada pela sua companhia. Sou Fátima Guimarães e é sempre um prazer estar com você aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. E aí, às terças e sextas, às 21h30 e aos domingos, às 11h30, um encontro marcado com Gente e os meus convidados ilustres. Eu falo deste cenário que você já conhece, Ateliê Monique Barcelos Make Hair. Olha, você pode vir aqui para passar um dia de beleza, sim, massagens gostosas, as mãos mágicas profissionais da Fran. Você pode fazer unhas em gel, aquele capricho todo da Milena Barcelos. Ah, tem a unha tradicional também com a Fábio. Escovas, penteados, todo este carinho da equipe Ateliê Monique Barcelos Make Hair. Vem pra cá, todo o conforto e a sofisticação com este espaço. E sempre tem novidade, aguarde, vem novidades por aí, tá certo? Ateliê Monique Barcelos Make Hair. Olha, você sempre fala que a melhor coisa é uma boa alimentação, a melhor coisa é exercício, a melhor coisa é qualidade de vida, bem-estar, saúde, acima de tudo, não é? Mas será que nós temos este compromisso realmente com a nossa alimentação? Com os exercícios? Vamos lá. Você é a pessoa que não pode ter uma alimentação com glúten e lactose. Ah, Fátima, como tu sabes? Pois é, muita gente querendo saborear algo sem glúten e sem lactose e muitas vezes encontra, mas depois acaba, isso aqui já não... Quero algo diferente e não encontra o algo diferente. Hoje eu vou te apresentar uma empresária. Flaviane Crocetta, a Flávia. Ela é especialista em receitas sem glúten. Deixa eu destacar um pouquinho aqui sobre o seu trabalho. Olha, ela deixou o trabalho de gerente administrativa para fazer as receitas sem glúten e fez muito sucesso, sendo reconhecida em toda a região. Que região? Ela é de Orleans e o sul de Santa Catarina tem este presente, né? É um presente para você, para uma alimentação saudável. Ao longo dos anos, ela desenvolveu seu método para ter um negócio lucrativo em casa. E isso que estamos diante de uma pandemia, né? As pessoas estão, se reinventando. Iniciou a produção na casa dos pais, depois abriu um café. Você não conhece? Vamos conhecer a partir de agora. Hoje, além de empreendedora na alimentação sem glúten, tem um curso online, que coisa boa, onde ensina seu método para mulheres com o passo a passo para ganhar o dinheiro trabalhando em casa com receitas sem glúten. Então tá bom demais, claro. Aí você se vê diante de uma pandemia em casa sem fazer nada e de repente você quer algo extra para sua casa, né? Para ter o sustento na tua mesa, eu te apresento a Flávia Crocetta, de Orleans. Ela está aqui no nosso programa, gente. Que coisa boa. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fátima. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui contigo hoje. Que bom. Tenho certeza que a gente vai trocar muitas ideias e que vai agregar também para quem está em casa assistindo, para se sentir mais confiante, né? Para começar a empreender num segmento tão lucrativo como a gente vai conversando hoje. E com certeza, sim, é uma oportunidade muito bacana para as pessoas que estão em casa, muitas mães que às vezes não conseguem voltar para o mercado de trabalho. Exato. Depois que têm filhos, querem empreender, sente a necessidade de ter uma renda extra, ou alguém da família, enfim, perdeu um emprego nesse momento de pandemia, e é uma ótima oportunidade. E toda esta mudança na sua vida começou quando? Foi em 2017 que eu comecei a fazer as receitas sem glúten. Sim. E primeiro eu comecei porque eu precisava pra mim, né? Sim. Só porque lá em casa a gente nunca teve o hábito de comprar a comida fora. Como eu morava no interior, tudo era feito lá na casa dos meus pais. Os meus pais sempre priorizaram as coisas mais naturais possíveis. Assim, queriam plantar, fazer tudo em casa. Então, assim, raríssimas vezes, a vida inteira foi pedida uma pizza ou qualquer lanche lá em casa. Tudo era feito lá. E daí e eu gostava, assim, sábado era dia de fazer bolo, de fazer comida. E daí quando eu percebi que eu não estava mais conseguindo digerir o glúten, enfim, estava passando mal. Então eu decidi fazer essas receitas, mergulhar de
cabeça, assim, entender, porque só porque as primeiras receitas nada dava certo. Sim. E quem tá em casa, se já tentou fazer receita sem glúten, deve ter essa mesma experiência. Então eu comecei a testar, e eu dizia, assim, eu fazia as coisas e não ficavam boas. E daí a minha família, meus pais, minhas irmãs olhavam e diziam assim, ai Flávia, porque é sem glúten é assim. Não, eu não admito. Já que eu vou ficar o resto da vida sem comer, eu quero comer comida boa. É verdade. E daí eu fui atrás de entender os ingredientes, porque não é como o trigo que a gente usa uma única farinha. Pra gente fazer, por exemplo, esse pão que eu fiz aqui sem glúten, ele é super macio, ó. Muito macio, só porque eu uso 7 farinhas pra fazer ele. Porque cada farinha tem a sua função aqui. Sim. E daí eu parei pra pensar assim, não, quem cria as receitas, quem entende, o que essas pessoas sabem que eu não sei? Então eu fui atrás de entender a química dos ingredientes, a necessidade, a função de cada uma. Então tem várias coisas assim pra gente conseguir uma receita bem perfeitinha. Então vamos lá, é aquilo que é o meu pensamento. Você quer comer algo sem glúten e sem lactose, comida boa. Aí que tá. Gostoso, saboroso, onde encontrar? Preste atenção na nossa conversa aqui. Porque essa coisa assim, tá, tudo bem, parece que não tem gosto, parece que é ruim, aí não posso... É difícil, Flávia. O pão esfarela, mancha, fica duro no dia seguinte, o bolo duro. Tem gosto de farinha. Eu já passei por isso, eu entendo. Por ela entender. Em casa, já tentou fazer receita sem glúten, não deu certo, é o primeiro passo e não dá certo. Bom, a gente não nasce sabendo. E outra coisa, teus pais, certamente, a família aprovou. Aprovou. Não, lá em casa aí todo mundo tirou o glúten da alimentação. A minha mãe que passou mal a vida inteira, assim, ela tinha muita dor no corpo, muita dor de cabeça, nunca estava bem. Aí ela, de repente, ficou boa, assim, toda disposta. Não, vamos lá. Não... Eu gostei. Eu gostei. Gente, dor no corpo, você tem a sensação de estar gorda, mas você está inchada. Com os farináceos, né? Os farináceos que diz, os açúcares, etc, etc. Bom, mas é tão gostoso um pão caseiro, né, Flávia? É muito bom um pão caseiro. Minha mãe fez a vida inteira, é algo que tem uma memória afetiva. O pão é o que as pessoas mais pedem. Cada vez que eu gravo, que eu falo alguma coisa de pão, assim, a audiência pira, porque tem uma memória afetiva muito grande o pão. A gente cresceu comendo pão no café da manhã, no café da tarde, às vezes nem almoçava para comer um pão com doce. A minha irmã mais nova, por exemplo, era esse tipo de pessoa. Ela não almoçava, ela comia o pão com doce. Então, assim, pão é pão. Todo mundo gosta de pão. Porém, os teus também são pães. São pães. E deliciosos. Deliciosos. E dá pra comer com manteiga, na verdade. Manteiga, um doce de leite muito gostoso. Doce de leite caseiro, muito gostoso. Dá. E aquelas broas, aqueles biscoitos, tudo isso você faz? Tudo dá pra fazer. Inclusive, não tem muito tempo, eu gravei uma receita muito gostosa de bolacha passatempo. Feita com manteiga, leite ninho, tudo que precisa pra ter o verdadeiro sabor da bolacha passatempo. Muito gostosa. Ainda tem também umas canetinhas com corantes que a gente utiliza na alimentação, e daí fiz os desenhos, tudo como na bolacha passatempo. Tá muito legal, assim, tá disponível no meu canal no YouTube. Quem quiser pesquisar Flávia Croceta, bolacha passatempo, sem glúten, vai encontrar. Já tô fazendo aqui um merchan. Mas lá no YouTube tem. E daí consegue fazer essas receitas em casa também. Em casa também, com muito sabor. Isso que é interessante, porque às vezes o que falta... Assim, muita gente coloca receita na internet, mas não coloca com propriedade, não entende a necessidade dos ingredientes. Muita gente entende. Tem ótimos profissionais colocando receitas na internet. Só que até a gente descobrir quem são esses profissionais, a gente acaba esbarrando em muitas receitas ruins. E daí a gente acaba se decepcionando, acaba ficando achando que não é pra mim. Eu não tenho talento, não nasci pra isso. E daí às vezes é um talento desperdiçado. Eu poderia aprender e fazer em casa e comer com todo sabor. Então vamos lá. Nós temos aqui algumas perguntinhas, algumas dúvidas. E a primeira é: o que são alimentos sem glúten? Alimentos sem glúten, primeiro de tudo, o glúten é uma proteína. Que ela tem no trigo, no centeio, na cevada, aqui no Brasil na aveia, que ela também sofre contaminação com glúten. Então, o glúten é uma proteína que traz a maciez, a elasticidade, a liga para a massa,
Por isso que a gente, com uma única farinha de trigo, a gente consegue fazer um pão, qualquer receita muito boa. E com as receitas sem glúten, não é assim. A gente precisa ter um apanhado de farinhas, como eu falei que no pão eu uso várias farinhas, para chegar naquela textura do pão. Então, por exemplo, cada farinha sem glúten tem uma função. Aí se a pessoa tenta assim, não, a farinha sem glúten de base, que todo mundo conhece, é farinha de arroz. Tira a farinha de arroz, a farinha de trigo de qualquer receita e tenta fazer essa mesma receita com farinha de arroz. E daí dá errado, porque daí não falta o glúten, falta a elasticidade, falta a maciez. Isso. Então a gente usa um conjunto de farinhas. Então o glúten é uma proteína que traz a elasticidade, a maciez para a massa e aquela textura que a gente conhece tradicional das receitas. Certo. Vamos lá. Vamos para um outro ponto. Por que os produtos são tão caros? Porque é muito, primeiro a técnica, né, para te desenvolver, o valor dos ingredientes é um pouco mais elevado também, mas nada que não se possa fazer, assim, não é extremamente caro. Só porque pra gente ter, por exemplo, um estoque, pra te manter um estoque com todas as farinhas para te produzir sem glúten, tu tem que ter vários tipos de farinha diferentes para te substituir apenas o trigo. Então, o custo acaba sendo mais elevado para quem produz. Sabe por quê, Flávia? Porque a gente está falando para qual classe social? A gente pensa nesse sentido, porque a gente sabe que o glúten e a lactose, né, glúten e lactose, eles prejudicam a saúde, mas e a classe menos favorecida? Vamos falar desse modo? Vamos falar disso? A receita sem glúten, o que muda tecnicamente é a farinha. Então a gente não precisa, claro, existem farinhas mais refinadas, muito mais caras, como a farinha de amêndoas, mas a gente essa não é a farinha de base numa receita sem glúten. Uma receita low carb, sim, mas não numa receita sem glúten. Então a farinha de arroz, amido de milho, que são farinhas ótimas, que a gente consegue trazer uma textura muito boa, polvilho doce, que traz elasticidade, traz liga para a receita, a gente consegue usar tranquilamente nas receitas e não vai ser o triplo mais caro, 4 vezes mais caro, não é um valor exorbitante, assim, as pessoas conseguem fazer em casa uma receita mais simples. Claro, dá para utilizar farinhas melhores, como farinha de castanha de caju e outras também dá, mas não é necessária para fazer uma receita sem glúten gostosa. E claro, como nós falamos, quem não gosta da chimia, quem não gosta da manteiga, quem não gosta do pão, do bolo, mas quando se fala em trigo, quais os prós e os contras? Olha, o trigo ele é altamente inflamatório. Eu gosto muito da explicação que o Dr. Vitor Benicá, que ele é até aqui de Criciúma, eu assisti ele falando uma vez, que as pessoas acham que quando elas fazem uma dieta, ou se ficar algum tempo sem consumir o glúten, elas vão ficar intolerantes ao trigo, por exemplo, ao glúten. Mas ele fez a seguinte comparação, que é exatamente isso. Quando a gente está consumindo trigo ali, a vida inteira consumindo, o nosso corpo, por mais que ele seja inflamatório, ele está acostumado com aquela inflamação. Tu sente, mas é algo mínimo. Agora, a partir do momento que você retira aquele alimento, o trigo da sua alimentação e volta a consumir, você sente, porque daí o teu corpo já está desinflamado. Então, a reação que o teu corpo faz para dizer assim, não, tira o glúten daqui porque não me sai bem, ele grita. Ele diz assim, não, aí sente todas as dores, sente reações e tudo mais. Então é isso que influencia, porque a comparação que ele fez, a analogia foi o seguinte, se você fica 6 meses sem comer maçã, quando volta a comer maçã não vai fazer mal, porque a maçã ela não te faz mal. Mas quando fica 6 meses sem comer glúten e volta a comer, sim, vai sentir algum tipo de reação. A preocupação, gente, em trazer esse lado para você poder entender é que a pergunta, todo mundo pode fazer uma receita sem glúten? Todo mundo consegue fazer em casa uma receita sem glúten. Não é difícil. Não é assim aquela coisa complicada, até eu posso fazer? Não, a produção disse não. Quais os primeiros passos para vender receitas sem glúten?
que as pessoas querem investir, né? Sim, com certeza. Os primeiros passos primeiro você tem que aprender as receitas, ter receitas de qualidade, mas só isso não basta. A gente tem que aprender sobre vendas, tem que aprender sobre marketing, sobre precificar. E tudo isso é contigo? Sim, eu me ensino, tudo isso eu ensino no curso. Mas o maior erro, assim, o que mais eu fico doida, é quando as pessoas pegam o custo do produto e multiplicam por 3. Quando vão precificar o produto, um produto, qualquer receita que você faça, porque por trás do custo dos ingredientes, aí tem os equipamentos, os cursos que você faz, tem reposição de louça, tem os gastos com combustível para entregar, gente, com motoboy, certeza. enfim, tem uma série de outros custos que as pessoas não consideram. E quando você faz o cálculo do seu produto, multiplicando o custo do produto e da embalagem por 3, por exemplo, todos os outros custos que são muito maiores, eles desaparecem. Sim. Aí a pessoa pode pensar que eu não sei o que acontece, eu vendo e não vejo dinheiro. É porque está precificando errado. O fato de precificar errado pode levar qualquer negócio para o buraco. Então tem que ter muita atenção nisso. Então não é simplesmente você ter a Flávia Croceta te ensinando a fazer as receitas, né, sem glúten, e aí vou começar a fazer, no primeiro momento não deu certo, você se empolgou e aí você acaba estragando a receita. Não é assim. A Flávia, ela te ensina as técnicas, os truques, mas também te mostra como você deve investir. Sim. Né? Valorizar o seu dinheiro, este investimento e o que você está recebendo é muito importante, porque não adianta tu querer fazer um pão, um bolo, se estressar e a pessoa que vai receber também já não vai nem... Não, tem que ser gostoso. Tem que ser tudo gostoso e fazer com amor, né, Flávia? Exatamente, com certeza. A comida, ela remete muito a carinho, né? Então, realmente, a gente tem que fazer com amor. E assim, a cozinha é como uma terapia, né? Hoje, quando eu fui fazer as receitas para trazer aqui, eu disse assim, nossa, que coisa boa. Como é bom estar na cozinha. Até gravei um history dizendo, porque agora eu tô produzindo conteúdos para o curso e tudo mais, e tá muito corrido, daí eu disse, nossa, como é bom estar na cozinha. É gostoso mostrar, é um hobby. Fico até contente porque ela começou fazendo os produtos, as receitinhas para ela. Ela adentrou na cozinha para ela. E de repente ela viu essa necessidade, a Flávia Croceta, de poder te ensinar para que você também possa se virar e ter o seu lucro, né? O seu pão à mesa. Parabéns pelo trabalho. Ai, muito obrigada, Fátima. Estou muito feliz de ter vindo aqui. Tenho certeza que muitas pessoas que estão em casa às vezes têm vontade de empreender, mas não sabem por onde começar, tem dúvida se vai conseguir. Mas a parte de empreender em casa é muito, além da tranquilidade de não precisar pegar um transporte, de tudo que a gente que proporciona o conforto de trabalhar em casa, é muito lucrativo, é rentável e pode ser muito mais fácil quando a gente escolhe alguém para estar acompanhando a gente, alguém que já passou por aquele processo, que já trilhou o caminho das pedras e já sabe como é mais fácil chegar lá, né? Parabéns. Então isso fica mais fácil. Parabéns. Muito obrigada. Por esse empreender com qualidade. Tá certo? E tudo isso vem dos teus pais. Porque quando a tua mãe fazia o pão caseiro, o cavaquinho, o bolo, ela fazia com qualidade. Com certeza. E aí você só readaptou todos os produtos. Parabéns, tá? Mais Muito uma obrigada, vez. Fátima. Se você gosta de cozinhar, se você tem tino para isso, então vai, né? Eu não tenho aquele tino para fazer comidinha, aquela coisa toda, né? Mas se você que tem, vai fazer. Vai ter essa renda extra na sua vida que é bacana e sem sair de casa, tá certo? Tá aí o telefone. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente retorna com muito mais gente para você.